Senhoras e senhores, bom dia. Damos início à abertura da 7ª Mostra de Biorreguladores, Bioestimulantes e Bioativadores na Agricultura, BioReg, com o tema O Estresse Abiótico nas Relações Planta-Ambiente e o uso de bioreguladores, bioestimulantes e bioativadores para sua mitigação. Evento este realizado pelo Laboratório de Fisiologia e Metabolismo da Produção Vegetal, LAFIMEPRO, e pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Esta mostra se concretizou através do apoio da CAPES, CNPq, FAPEMIG e NSCT, Biodiversidade e Produtos Naturais. Saudamos os presentes e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. E, neste momento, convidamos o professor Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori a proferir sua palestra, intitulada O Estresse Abiótico nas Relações Planta-Ambiente. O professor Paulo Marchiori é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em agricultura tropical e subtropical, na área de Tecnologia da Produção Agrícola pelo Instituto Agronômico, e atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, no setor de Fisiologia Vegetal do Departamento de Biologia, Instituto de Ciências Naturais. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Fisiologia Vegetal e presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. É bolsista de Produtividade Nível 2 do CNPq. Obrigado, Esther. Tem dois microfones aqui, ó. Para não ficar, senão vou ficar batendo neles aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite, inicialmente. Bom dia a todos. Como o professor William falou, nós somos amigos pessoais, né, desde 2008. Então, é sempre uma honra ser chamado pelo William para vir aqui. É a terceira vez que eu venho aqui para o campus. E toda vez que você me chamar, eu estou aqui, viu, William? O professor William me convidou para falar um pouquinho sobre o que eu venho trabalhando, né, que é um pouquinho de respostas de planta a estresse abiótico. Então eu preparei assim alguns slides, algumas figuras para a gente conversar sobre um pouquinho da teoria de estresse, tá bom? Vou finalizar a apresentação passando a bola para o William para mostrar, né, os resultados que ele tem feito com o objetivo de mitigar esses estresses. Então, na conversa que nós teremos aqui agora, eu não vou trazer nenhuma solução prática, tá bom? Então, se alguém estivesse esperando isso, desculpe desapontá-los, mas o professor William que vai dar algumas respostas mais objetivas para vocês, tá bom? A gente vai ficar um pouquinho mais na teoria para vocês entenderem ou para vocês relembrarem alguns conceitos. Tá? Então é isso. E como o professor William falou, não se acanhem em logo mais fazer perguntas, tá bom? Comentários, etc. Então, inicialmente, quando a gente pensa em produtividade, né, em crescimento de planta, ou em produção de biomassa, produção de qualquer coisa que interesse para a gente, e a gente está aqui num curso de plantas cultivadas, né, de fisiologia da produção, então eu vou falar basicamente de plantas cultivadas, que é o que eu trabalho. A gente tem que lembrar que a planta ela é um ser senciente que está no ambiente, percebe o ambiente ao seu redor e responde àquele ambiente. Só que o ambiente ele não é estável. O ambiente é altamente mutável. E a planta tem que perceber isso para conseguir se adequar, se aclimatar àquela condição. Né? Então, quando a gente pensa em crescimento, o modelo que rege ou que explica o acúmulo de biomassa é um modelo muito simples.
Esse aqui está melhor? Então tá bom. Alô? Alô? Oi, obrigado. É um modelo muito simples na teoria, né? Que a produtividade ela vai ser igual à eficiência de interceptação da luz pela planta, pelas folhas, multiplicado pela eficiência de conversão dessa luz que foi interceptada em carboidrato, multiplicado por uma eficiência de partição ou um índice de colheita, que é a porcentagem da biomassa que foi alocada no órgão que interessa para a gente, né, multiplicada pela quantidade de luz que tem no ambiente. É basicamente isso. Então, modelar ou estimar a produtividade de planta é fácil, né? É só a gente ter esses 3 índices e pronto. Aí é que vem o problema. Porque esses 3 índices, eles variam demais conforme o ambiente muda. Eles variam demais conforme o ano agrícola é alterado, conforme o microclima que onde aquela planta é inserida varia. Então, na verdade, o que a planta tem que fazer é pegar todas essas condições ambientais aqui, radiação, temperatura do ar, presença de vento, umidade da atmosfera, umidade do solo, presença ou ausência de nutriente, temperatura de solo, impedimento físico, impedimento químico, tudo aquilo que está ali, e conseguir utilizar do modo mais eficiente possível. Então, a ideia da nossa conversa hoje é tentar entender um pouquinho o que acontece com a planta quando alguns desses fatores variam. Tá? Basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre água e a importância da água para que esse modelo de produtividade esteja sempre próximo ali do potencial. Mas é algo que é muito difícil de acontecer. Né? E a gente, como agrônomo, a gente, como produtor, a gente tem que sempre pensar em mexer no ambiente, mexer na paisagem, para favorecer que esses fatores abióticos aqui estejam sempre em equilíbrio com a planta. Porque, na verdade, quando algum desses fatores abióticos foge do equilíbrio, deixa de estar próximo do ótimo, tem uma consequência instantânea ou imediata na produtividade. Bom, pode ser que a planta se recupere, pode ser que a planta não se recupere, isso vai depender de intensidade, de presença de quais fatores estão ali. Tudo bem? Pensando num ambiente que não é estático, isso aqui é um exemplo, né, de como o ambiente não é estático. Então, isso aqui é um gráfico que eu peguei do CEMADEM, né, que é um órgão federal, e que mostra, então, esse aqui é o mapa do Brasil, que mostra que em janeiro de 2022 se tinha essas manchas amareladas, são as manchas onde os modelos, né, que são utilizados para gerar esses mapas considera como seca. Então a gente vê que em parte do ano se tem seca num pedaço do Brasil. 3, 4 meses antes, olha a indicação de seca no país. Então, isso aqui não é resultado de mudança climática, não é resultado de variações sazonais que ocorrem. Só que a planta está aqui. A planta é diferente da gente, que se movimenta saindo do lugar. A planta é séssil. A planta se movimenta muito, só que ela é séssil. Então, uma semente que foi plantada aqui, ela vai continuar ali. A plantinha vai continuar ali. Ela não pode sair correndo e escolher outro lugar que o ambiente seja mais favorável para ela. Então, a gente, como produtor, a gente tem que tentar ao máximo fazer com que o ambiente ao redor daquela planta esteja mais próximo do adequado para ela. Né? Mas, além dessas variações que são sazonais e acontecem, todo ano vai acontecer, né? Eu sou lá de Lavras, eu vim lá de Campinas, então lá é assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, chove à vontade. Março começa a diminuir, maio, junho, julho, agosto, não cai uma gota. Mas todo ano é assim. O que varia é os dias que isso vão começar, né? Pode antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mas todo ano é assim. E a gente tem que produzir planta o ano inteiro, né? E aí é que entra
a nossa geração de conhecimento para tentar permitir que haja essa produção. Além dessas variações sazonais, né, a gente observa também, então isso aqui é um balanço hídrico, um trabalho publicado em 2019, o balanço hídrico nas 5 regiões do Brasil, né, norte, sul, centro-oeste, nordeste e sudeste, e que mostra, então desde 62 até 2018, que mostra que até o ano de 2020, mais ou menos, se tinha bem marcado balanços hídricos que estavam positivos em parte do ano, balanços hídricos que estavam negativos em parte do ano, anos que tinha mais água acumulada no solo, anos que tinha menos água acumulada no solo. Mas olha o que a gente nota a partir de... Eu fiz essa linha vermelha aqui, foi eu que pus, mas é uma linha que indica, indica os dados a partir do ano 2000. A gente vê que a partir do ano 2000, a prevalência de falta de água no solo, no país inteiro, aumenta. Então, alguma coisa está acontecendo que está fazendo com que as plantas estejam expostas aqui no Brasil a uma menor disponibilidade de água. Então, que são dados de macro-regiões. A gente não pode falar, não, professor, mas lá na minha fazenda choveu mais esse ano. Tudo bem, mas a gente está falando de macro-regiões. E um dos efeitos dessas mudanças que têm ocorrido no clima são a maior frequência de eventos extremos. Então, a gente tem secas mais prolongadas acontecendo em algumas partes e inundações em outras partes. Mas, na média geral, o que a gente observa, o que os dados mostram, é isso aqui. Então, de fato, está ocorrendo alguma coisa. Se a gente observar, essa aqui é uma figura que mostra as anomalias de temperatura do planeta. Então, aqui a gente já partiu para o planeta, a gente mudou de escala. Então, aqui no meio é o ano que está mudando, aqui ao redor tem os meses, e essa linha indica a média de temperatura do ar do planeta mensalmente. E a gente observa que ela fica sempre ao redor ali, até essa década de 1940, a média da temperatura do globo fica meio constante. Mas alguma coisa vai acontecer que a gente vai ver. Junto com isso aqui, a gente observou também, se observa também, um aumento da concentração de CO2 na atmosfera do planeta. Bom, então se tem essa... Isso aqui são medições, tá bom? Não estou aqui para falar sobre os motivos dessas alterações que a gente tem enfrentado, se é antrópico, se é geológico, isso não importa nesse momento. O que importa agora é os dados mostram que o ambiente tem mudado, em comparação ao que se tinha há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Os motivos disso é outra discussão, não é agora. Tá? Então, a planta ela tem que lidar com essas alterações. Então, a gente observa que a partir do ano 2000 também, que é quando no Brasil começa a ter aquela maior seca, aquela maior prevalência de balanço hídrico negativo, você tem aumento de temperatura do globo. Professor, se a gente olhar aqui, a projeção está um pouquinho escura, mas aqui mostra 1 grau a mais do que nas décadas anteriores. Poxa, 1 grau? O que é 1 grau de diferença? Se eu estou a 20 graus, eu boto a 21, eu nem percebo. Só que a gente está falando do aumento de temperatura da Terra, do planeta. Se vocês lembrarem lá das aulas de física, que para aumentar a temperatura de uma massa, a energia varia. Então, para a gente aumentar a temperatura em 1 grau de alguma coisa que tem a massa da Terra, a quantidade de energia que tem ficado retida aqui dentro é muito grande. E aí é que está o problema. Por quê? Porque esse aumento de energia no planeta faz com que os regimes hídricos, essas coisas que balanço hídrico, que estava tudo mais ou menos estabilizado, começa a se adequar a essa nova quantidade de energia que tem disponível. E aí começam a aparecer esses eventos extremos que a gente tem enfrentado. Tá? Mas, de novo, o motivo dessa aula dessa conversa não é discutir o que está causando, mas é que vocês vejam... Opa, fechei aqui. É que vocês vejam que, de fato, alguma coisa tem mudado. Tá bom? Por que a gente tem que, então, pensar, projetar, entender essas variações ambientais? Por que é tão importante a gente entender o que ocorre com o ambiente?
Porque as plantas estão ali e elas são sésseis. E a gente quer continuar produzindo. E, na verdade, a gente tem que aumentar a nossa produção, porque está todo mundo precisando comer mais, precisando de mais camiseta, precisando de mais madeira, de mais papel, a gente precisa produzir mais, precisando de mais carne. Só que a gente viu lá atrás que quando esses fatores ambientais saem do equilíbrio, a planta pode não responder do modo que a gente espera. E aí entra no que a gente chama, né, o conceito de estresse. O conceito de estresse ele é muito confuso, assim, porque não se tem um termo, ou não se tem uma definição para estresse em plantas que seja aceita por todo mundo. Então, tem vários autores que definem estresse, tem diversas definições. Por isso que é tão importante, quando vocês forem escrever os seus trabalhos, quando vocês forem conversar, vocês sempre definem o que vocês estão considerando como estresse, tá bom? Então, aqui eu trouxe duas das definições que eu acho que são importantes, né? Então, que é o desvio significativo. Então, o que é estresse? É o desvio significativo das condições ótimas para a vida, induz mudanças em respostas em todos os níveis funcionais do organismo, isso é muito importante, que podem ser reversíveis a princípio, mas podem se tornar permanentes. Então, essa é uma definição. Tá? Tem uma outra definição, que é o que é o estresse, né? O que é o agente estressor? É qualquer fator externo que prejudique o crescimento, produtividade, capacidade reprodutiva ou sobrevivência. Inclui diversos agentes que podem ser classificados como bióticos, abióticos, etc. Mas a questão é que a resposta padrão de uma planta, ela segue mais ou menos esse modelinho aqui. Né? Então, se a gente pensar nessa linha preta aqui do meio como sendo a homeostase, né, o estado padrão da planta numa condição adequada, quando o agente estressor entra em contato com a planta, que pode ser seca, falta de nutriente, excesso de nutriente, alta temperatura, baixa temperatura, não importa, a planta vai perceber, e aí é que está, a planta vai perceber, ela vai ter que entender qual que é o fator ambiental que está variando, e vai desencadear uma série de respostas. Dependendo de como for, o metabolismo, né, a homeostase vai ser um pouquinho abalada. Dependendo de como for, a planta pode ter a capacidade de se recuperar. Né? Por que é esse dependendo de como for? Dependendo da intensidade do estresse, a planta não consegue se recuperar. Pegou fogo. É um estresse extremamente intenso por pouco tempo. Mas como ele é muito intenso, a planta não consegue lidar com aquilo e não recupera mais. Ou ela vai ter que rebrotar. Agora, uma falta de água gradual no solo. É um estresse. Pode ser um estresse. Só que a planta ela consegue, como é gradual, a intensidade pode ser mais baixa, ela consegue perceber, responder, se aclimatar àquela situação. Então, vocês percebem que as respostas, elas sempre como na definição do Walter Larcher, as respostas são em todos os níveis funcionais. Então, se tem a percepção e depois se tem um desencadeamento de respostas que vão em todas as escalas da planta, que vão desde escalas bioquímicas, passando para escalas fisiológicas e escalas morfológicas, anatômicas. Mas isso tudo, essa gama de respostas, depende do quê? Da intensidade com que o agente estressor está exercendo pressão na planta, com a duração. Então, às vezes, pode ser um estresse muito intenso, só que muito curto. Então, a planta vai desencadear um tipo de resposta. Ou pode ser um estresse que seja menos intenso, só que muito duradouro. O tipo de resposta é outro. Né? Vai variar de estágio fenológico, então a gente sabe que quando o estresse ocorre numa fase de enchimento de grãos, numa planta cultivada, a consequência para a produtividade vai ser diferente de se quando um estresse por alta temperatura acontece numa fase vegetativa. Então, o estágio fenológico é muito importante. A espécie, né, tem espécies que são mais ou menos resistentes ou tolerantes. O histórico, tem dados que mostram, tem trabalhos que mostram que plantas que passam por sucessivos ciclos de estresse vão se tornando menos sensíveis àquele agente estressor. Né? Então, tem um monte de fator que são importantes de serem considerados e que atuam naquele modelo de produtividade, naquelas eficiências de interceptação, de conversão e de partição. Bom, o que a gente tem que lembrar é que para uma planta crescer, o que precisa ter? O balanço de carbono. O balanço de carbono tem que ser positivo. Né? Então, se a gente pensar em dois processos primários
se tem o processo de fotossíntese, que é o processo de captura de CO2 da atmosfera, tira o CO2 que está no estado inorgânico, ele, ao entrar na planta e ao passar por um processo de redução, ele passa a ser um carbono orgânico. Esse é o processo de fotossíntese, com a entrada de carbono na planta. Mas, ao mesmo tempo, as plantas, as células, precisam respirar, precisam oxidar essa molécula que foi reduzida pela fotossíntese. Porque durante essa oxidação é que a liberação da energia vai acontecer. Formação de ATP, formação de precursores, de esqueletos de carbono. Então, a planta ela tem que fazer fotossíntese e ela tem que respirar. Isso vai culminar com o processo de crescimento e desenvolvimento. Isso é o que a gente chama de balanço de carbono. Só que para esse processo aqui acontecer, um outro processo muito importante tem que ocorrer, que é o processo de transpiração. A movimentação de água na planta ela se dá por um gradiente de pressão entre atmosfera, planta e solo. Esse gradiente ele tem que existir para fazer com que a água se movimente pela planta. E em a água se movimentar, ela permite que um monte de outros processos ocorram. Quando a água fica parada na planta, a planta tem um problema. Bom? Quais são esses problemas? Movimentação de soluto diminui. Então, é muito comum a gente observar plantas que estão crescendo em ambiente com baixa disponibilidade hídrica, mas não tão baixa a ponto dela morrer, começar a aparecer sinal de deficiência nutricional nas folhas, em algumas folhas. Aí a gente faz análise de solo e tem nutriente no solo. Mas como a transpiração é baixa, porque tem pouca água disponível, a movimentação desse elemento que está no solo pela planta é reduzida. E aí a planta, mesmo tendo elemento no solo, ela não consegue absorver e não consegue transportar e metabolizar. Então, por exemplo, difusão de gases, para os estômatos estarem abertos, para o CO2 que está na atmosfera entrar dentro da planta, tem que ter água. Tem que ter água para fazer a célula guarda ficar aberta. Se a célula guarda não está aberta, não tem entrada de CO2. Se não tem entrada de CO2, o processo de fotossíntese não acontece. Um problema difusivo muito, muito sério. Outro fator extremamente importante é a regulação térmica. A transpiração tem uma função fundamental para a manutenção de temperatura na folha. A gente, quando está no sol, a gente começa a transpirar, mas mesmo assim a gente sai correndo e vai para uma sombra. A gente vai para baixo de uma árvore, né? Porque a árvore está recebendo aquela quantidade de energia, a gente se esconde. O que a planta faz? O que a folha faz? Ela tem que perder água para regular a temperatura. Então, se faltou água, começa a ter um monte de problema na planta. Então, esse aqui são dados assim, de um trabalho que foi feito lá em Campinas, que nem é uma região muito quente, mas trabalho com soja que mostra que ao meio-dia, 1h da tarde, uma planta que estava irrigada tinha temperatura foliar em torno de 32 graus. O que já é alto, né, se a gente for pensar em atividade das enzimas que estão envolvidas ali com fotossíntese. Rubisco trabalha no máximo, entre 25 e 28 graus. 32 já é muito. Mas uma planta que está com os estômatos fechados porque está sob seca, tem temperatura foliar de 37 graus. Isso aqui é dado lá de... Então, assim, é muita temperatura. Vocês percebem que a falta de água ela vai promover esse fechamento estomático. Esse aumento de temperatura vai causar uma série de problemas metabólicos. E que quando fecha esse estômago aqui, a difusão de CO2 vai ser limitada, só que a fase fotoquímica vai continuar trabalhando, porque tem luz. A gente está falando de uma planta que está num campo sem água, mas durante o dia. Então tem luz, a fase fotoquímica vai continuar trabalhando. Só que a formação do carboidrato, a redução do carbono inorgânico em carbono orgânico vai ser muito dificultada. Simplesmente porque vai faltar substrato, porque o estômago está fechado. Então, esse aqui é uma representação da fase fotoquímica, que é a fase que produz o ATP e o NADPH, que vai lá para a fase bioquímica. Então, se a gente pensar aqui membrana tilacoide, a luz está chegando, inserindo, atingindo aqui os fotossistemas, o complexo antena. Essa bolinha vermelha representa os elétrons. A gente observa que quando tem circulação de elétron, produz NADPH
vai gerar um gradiente de próton, vai produzir ATP. Beleza. Esse ATP e esse NADPH vão para o ciclo de Calvin, numa condição adequada, e gerem e fornecem energia para a redução do carbono. Ok? O problema é que quando o estômago fecha, o que acontece é que não tem ciclo de Calvin. Não tem ciclo de Calvin porque não tem CO2, porque o estômago fechou. Mas a luz continua chegando. A luz continua chegando, esse NADPH começa a ser produzido, esse ATP continua sendo produzido até um determinado momento. Porque depois essa cadeia começa a ficar extremamente reduzida, não consegue mais transportar elétron. E aí é que o perigo mora. A planta começa a desencadear um monte de processo de dissipação de energia, um monte de processo de dissipação de energia, como fluorescência. Vocês têm um fluorômetro aqui, eu acho que vocês trabalham com fluorescência também. Mas elétrons começam a escapar e começam a formar espécies reativas de oxigênio. Né? E essas espécies reativas de oxigênio, elas são muito danosas porque elas degradam lipídios, degradam proteínas, degradam ácidos nucleicos, e aí a célula começa a entrar num processo de declínio. Porque uma célula que não tem a membrana plasmática íntegra não é mais uma célula. Né? Por definição, não é mais uma célula. E aí a célula começa a morrer, o tecido começa a morrer. Então tem uma série de mecanismos que a planta usa para consumir esse poder redutor, essas espécies reativas de oxigênio. Né? Vocês devem ter ouvido falar de metabolismo antioxidante. Né? E ela começa, então, a tentar consumir. Beleza. E isso vai acontecer quanto mais excesso de luz tiver. Agora, o que é excesso de luz? Excesso de luz, só para vocês entenderem, o excesso de luz ele não precisa ser uma alta quantidade de luz. O excesso de luz, a gente considera ele quando tem mais luz do que a fotossíntese consegue aproveitar. Porque, como a gente viu ali atrás, a fase fotoquímica ela continua gerando ATP e NADPH até um determinado momento. Depois, enquanto aquele ATP e aquele NADPH não são utilizados, não tem mais substrato para fazer mais NADPH e mais ATP, os elétrons começam a escapar. Então, isso aqui, só para vocês entenderem que excesso de luz não precisa ser a luz que está chegando aqui no Rio Paranaíba ao meio-dia de um dia sem nuvem, 2.200 micromol, mais ou menos. Quem determina o que é excesso de luz é a própria planta. Né? Então, isso aqui é uma curva de resposta da fotossíntese à luz em uma planta hidratada e uma planta com estresse hídrico. Isso aqui é um exemplo com cana-de-açúcar. Tá? Então, se a gente pensar, essa planta hidratada está sofrendo excesso de luz? Tá. Né? Por que ela está? Porque em determinado momento, o uso da luz ele deixa de ser linear. Então, a gente considera que essa quantidade de luz aqui é excessiva. Mas numa planta que está sob estresse, que está com os estômatos mais fechados, que consegue fazer muito menos fotossíntese, consegue assimilar muito menos CO2, no mesmo ambiente, com muito menos luz, a gente já considera excessivo. Então, qual que é a possibilidade, qual dessas duas plantas apresentam mais possibilidade de ter estresse, de estar numa situação de estresse? A planta hidratada. Mas professor, elas estão no mesmo ambiente, como que uma está em excesso de luz e a outra não está? Por causa do aproveitamento dela. Então, a gente como agrônomo, vocês como futuros mestres e doutores em fisiologia da produção agrícola, a gente sempre tem que pensar em favorecer ou possibilitar que a fotossíntese aconteça. Porque enquanto tiver fotossíntese acontecendo, enquanto tiver entrada de CO2 e consumo daquele CO2, esse excesso aqui vai ser menor. Só que para isso acontecer, o estômago tem que estar aberto. Para o estômago tem que estar aberto, tem que ter água. Se a gente está numa situação de sequeiro, vocês vão ter que se virar para favorecer aquela planta. Professor, mas tem menos água. Se vira. Faz ela ficar mais eficiente, faz ela aprofundar a raiz, sei lá. Usa biorregulador, bioativador, que são estratégias que podem, né? Não que vão, mas que podem exercer influência naquelas rotas metabólicas que estão lá, em todas aquelas escalas que a gente falou, né? De bioquímica, passando para a fisiológica, e podem fazer com que a eficiência da planta aumente e essa situação de estresse ou essa situação de excesso diminua. Bom?
é importante a gente lembrar que a gente deve tentar mitigar os efeitos negativos, né? A gente não vai conseguir tirar. Uma planta que está num ambiente que tem menos água, ela vai produzir menos. Só que a gente pode ter estratégias que façam com que a perda de produção seja menor, né? É basicamente isso, tá bom? Então, esse aqui, ó, só para vocês verem exemplo de dano oxidativo, aqui também fica um pouquinho escura a foto, mas isso aqui é um cafeeiro, né? Não tem nada a ver com esses dados aqui de fotossíntese, mas é um cafeeiro que mostra que em determinados momentos, em determinadas partes da folha que estão expostas à luz, começa a aparecer esses pontos necróticos aqui, essas manchas necróticas. Isso aqui é dano oxidativo, né? Porque essas folhas não estão aclimatadas a uma condição de alta luz, isso aqui foi depois de uma poda, né? Um cafeeiro adulto, a gente fez uma poda, as folhas que estavam no interior da copa passaram a estar no exterior da copa. Então, folhas que eram sombreadas antes passaram a não ser mais sombreadas. E aí começaram a apresentar esses sintomas aqui. Então, esses são sintomas de estresse oxidativo, de fotodano, né? Se isso acontece, essa parte do tecido aqui não vai mais contribuir com a entrada de CO2 na planta. E se essa parte aqui não contribui mais com a entrada de CO2 na planta, ela é uma parte que não interessa para a planta produzir biomassa, né? Então, quanto maior for a área danificada, menor vai ser a entrada de CO2. Aí menor, consequentemente ou intuitivamente, menor vai ser a nossa produtividade, tá bom? Então, isso aqui é o que ocorre, né? Vocês estão acostumados assim, isso aqui é o que ocorre num campo, isso aqui é milho, né? Num campo que está sob seca, mas o que a gente tem que tentar fazer é sempre manter as plantas dessa forma, tá bom? Tem algumas estratégias, né? O William vai mostrar alguns resultados para vocês que são muito interessantes. Essas são as vantagens, né, de ser amigo do dono aqui, do organizador. Então eu vi a palestra dele para tentar, né, fazer uma coisa assim. Dificilmente uma planta que está desse jeito ficaria assim, com a gente fazendo alguma intervenção que não seja irrigar nesse caso aí. Mas se a gente conseguir diminuir um pouquinho esse efeito, pode ser que já seja um ganho importante, tá bom? Então a mensagem é essa, a mensagem que eu tinha para passar para vocês é essa, assim, pensem no ambiente, entendam o ambiente, porque quando o ambiente muda, a resposta da planta muda. Então aquelas disciplinas de agrometeorologia, climatologia, elas são muito importantes, para vocês conseguirem entender o ambiente na qual a planta de vocês está imersa, tá bom? Então é isso. Agradecemos ao professor Paulo Marchiori pela excelente palestra e, como forma de agradecimento, receba a homenagem de nossa comissão organizadora. Agora, convidamos o professor William Rodrigues Macedo a proferir sua palestra intitulada Uso de biorreguladores, bioestimulantes e bioativadores para mitigação do estresse. O professor William Macedo é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em ciência e tecnologia de sementes, ABS-UFPEL, mestre em agricultura tropical e subtropical pelo Instituto Agronômico e doutor em fisiologia e bioquímica de plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, junto ao Instituto de Ciências Agrárias. Foi coordenador do programa de pós-graduação em produção vegetal entre 2016 e 2018 e 2019 e 2021. Também é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq. Obrigado, Esté. Bom dia a todos, né? Novamente agradecer a presença de vocês aqui para
ouvir um pouquinho sobre fisiologia e estresse em planta, que é um assunto bem em voga hoje em dia, né? Todo mundo comenta muito sobre estresse. Agradecer ao Paulo, porque ele me botou numa fria, né? Ele falou que ele ia falar sobre estresse, a solução do estresse é comigo. E isso é porque ele é meu amigo, né? Se não fosse meu amigo. Então já aproveito a oportunidade para falar que não existe muito mecanismo de combater estresse em planta se não deixar a planta não entrar em estresse. Então, assim, ela não precisa entrar em estresse para precisar combater o estresse. Então, seria a mensagem principal que eu daria como resposta ao Paulo. O que a gente consegue fazer, talvez seja algum manejo específico que é viável e que pode amenizar, atenuar a resposta ao estresse da planta. Que é isso que tem muita gente procurando respostas, né? Mecanismos para tentar encontrar solução. Então, a minha parte ficou como sendo responsabilidade de aplicar um conhecimento sobre uso de biorreguladores, bioestimulantes e bioativadores na mitigação do estresse. É um tema muito complexo ainda, porque não existe respostas claras. Hoje em dia se fala muito em bioestimulante, biológicos, biorreguladores, e são informações novas, algo recente que ainda está sendo refinado. Então a gente tem assim muitas empresas no Brasil que estão atuando nesse cenário, desses produtos, e a cada ano é como o Paulo mostrou, vocês viram ali, né? O ano passando, o tempo esquentando, daí tem ano que chove demais, tem ano que chove de menos, a temperatura flutua e o seu produto não funciona. Não é que não funciona, é que talvez a planta não esteja reconhecendo o sinal que você está emitindo para ela. Então, a abordagem que eu vou dar é mais ou menos nesse sentido, né? Primeiro, eu queria classificar os produtos. Então, a minha fala vai ser muito impactante nesse sentido, porque todo mundo generaliza. É como se fosse algo muito comum. E, na verdade, não é tudo muito comum. Então, eu botei uma classificação para mostrar a vocês que realmente existem nomes diferentes para produtos diferentes. Então, biorregulador, eu trouxe um conceito do professor Paulo Castro, da Exalc, lá da USP, que ele chama biorregulador um composto orgânico não nutriente que, aplicado na planta, em baixas concentrações, promove, inibe ou modifica processos morfológicos, fisiológicos e do vegetal. E aí entram os grupos dos hormônios que a gente chamaria dos hormônios sintéticos. Então, os biorreguladores têm resposta hormonal, mas ele é sintético. Ele não é endógeno na planta. Você aplica uma auxina para estimular o enraizamento. Você aplicou, ele é um biorregulador. Naturalmente, ele é um hormônio vegetal. Então, se eu uso o produto exogenamente, ele é um estimulante, é um biorregulador. Aí você tem até grupos aqui interessantes, chamados retardadores e inibidores, que é interessante você também tentar segurar o vigor da planta. Você não quer que a planta seja tão vigorosa, trava a planta. Porque talvez numa situação como o professor Paulo comentou, deu muito calor, temperatura elevada, se ela é muito vigorosa, para manter aquele vigor, ela está gastando energia. Se o ambiente não é favorável para manter aquele vigor, a planta naturalmente vai começar a ter respostas que não são desejadas. Então a gente usa um produto que inibe o crescimento da planta. Não existe produto que reduza, só inibe ou retarda o crescimento. Isso é uma ferramenta ainda pouco utilizada na agricultura, mas que tem um leque de possibilidades muito interessante. Segundo conceito, bioestimulantes. Eu trago sempre o conceito do Patrick Dujardin, ele é um belga, e ele classifica os bioestimulantes em 6 grupos principais: ácidos úmicos fúlvicos, proteínas hidrolisadas, aí entram glicina, poliaminas, extrato de algas marinhas ou extratos botânicos, quitosanas ou biopolímeros, compostos inorgânicos, alguns elementos que ele considera como sendo benéfico para a planta, ele chama de bioestimulante, né? E fungos e bactérias benéficas, que também é um foco bem interessante que está crescendo muito no mercado nacional. Então, é uma linha que está chamando bastante atenção, principalmente pelo retorno econômico que esses recursos favorecem tanto ao produtor como quem está comercializando. Então, seria um grupo bem interessante de compostos. Tá? Em vermelho ali, eu marquei em vermelho só para chamar a atenção dos produtos que eu tenho trabalhado ultimamente aqui no FV. Então, de todos os elementos que o Dujardin comenta, em vermelho são aqueles que eu tenho trabalhado nos últimos anos aqui como pesquisa. E, por fim, o bioativador. Aí esse é uma linha nova que o professor Paulo Castro, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou a discutir lá na Exalc. Tudo começou com produtores rurais comentando sobre o uso de alguns fungicidas e inseticidas que estimulam a fisiologia de planta.
Então, o produtor ia controlar um fungo, mas a planta ficava mais verde. Ele aplicava um fungicida, a planta crescia mais. Aplicava um inseticida, a raiz crescia. Então, ele classificou esses produtos como bioativadores. Então, você usa um produto químico que não tinha finalidade de bioestimular a planta, mas deu uma resposta secundária. Então, isso seria a classificação dos bioativadores. Tá? Aqui eu trouxe duas principais moléculas, né? Um inseticida, o tiametoxan, e uma estroberulina, que é um fungicida que também é comumente relatado por produtores, cientistas, que quando você aplica o fungicida, a folha fica mais verde. E o tiametoxan tem muito trabalho, inclusive minha tese de doutorado foi em cima dele, estudando esse aspecto fisiológico, que ele enraiza a planta, estimula o enraizamento. Então, você usa um fungicida, a planta cresce mais raiz. Então, também é uma vertente. E a partir de agora, o que eu vou mostrar para vocês são resultados de algumas pesquisas que eu fiz aqui, tentando manejar esses elementos, esses compostos, para tentar auxiliar o produtor, os cientistas. Então, a gente interage bastante com outros pesquisadores para fazer esse manejo mais adequado das plantas utilizando esses compostos. Tá? Mas lembrando, não tem solução. Tá? Não tem solução. A solução do estresse é não deixar a planta entrar em estresse. Faltou água, a melhor resposta é botar água na planta. Não tem produto mágico que faça o processo inverso. Tá? Aí eu trago essa figurinha que eu montei, pensando num mecanismo de tentar entender como o Paulo apresentou o conceito de estresse e como aplicar esse conceito que o Paulo muito bem comentou com vocês. Né? Então, aqui é um ponto importante. Ó, conhecer a espécie vegetal e as peculiaridades dessa espécie vai permitir ao profissional adotar técnicas mais assertivas no uso de biorreguladores, bioestimulantes e bioativadores. Então, aqueles raios que vocês estão vendo coloridos seriam os potenciais estresses. Pode acontecer estresse no início do crescimento, no meio do crescimento, perto do florescimento da planta. Então, a planta ela praticamente está submetida a estresse diariamente. O Paulo mostrou, chove de manhã, o sol está irrigado, a planta está de boa. Meio-dia, faltou água, o sol está rachando em cima da planta, ela começa a entrar em estresse. Mas depende muito da intensidade, bem como ele falou. Às vezes é um estresse mais ameno ou um estresse mais severo. Então, aqui vocês conseguem observar que existe diferentes estresses. O problema é quando o estresse é intenso e duradouro. Aí a planta começa a ter um comportamento, uma resposta não favorável. Aí, se dura por muito tempo e ele é muito intenso, isso causa uma certa aflição para a planta tentar se recuperar. E aí entram os dilemas. Eu gosto de fazer muito analogia com os seres humanos. Né? É como se fosse assim, sofrer um estresse. Então, a gente está vendo aquele último raiozinho lá em cima, antes da floração, lá do pendoamento do milho. Né? Então, vocês estão vendo que deu um estresse antes da formação do fruto do milho. Aí entram muitos produtores, muitos técnicos comentando que é o momento adequado de usar produtos. Então, a planta sofreu um estresse naquela situação e eu não quero perder produtividade. Eu vou aplicar um produto para salvar a planta. Imaginem, na analogia, você gripado. Você está gripado, você está se recuperando da gripe. Você vai sair para fazer uma corrida de 10 quilômetros? Então, assim, existem alguns mecanismos fisiológicos que a gente precisa um pouco repensar. Se a planta passou por um estresse, você não adianta botar produto bioestimulante, bioregulador na planta para ter uma resposta de alta produtividade, porque ela não está preocupada em produzir, ela está preocupada em se proteger. Então, esse é o primeiro mecanismo importante que eu gostaria de deixar a mensagem para vocês. Não adianta aplicar bioestimulante logo em seguida ao estresse, porque a planta está num metabolismo de proteção agora. Ela não está preocupada com produtividade, ela quer só sobreviver num primeiro momento. Então, esperem a planta passar por esse período intenso de estresse e, após alguns dias, vocês podem tentar manejar produtos para fazer esse aumento do vigor. Então, parou de chover, faz 40 dias que não chove. Adianta eu aplicar, por exemplo, uma auxina para enraizar? Não, porque provavelmente aquele carbono que o Paulo comentou na palestra anterior não está sendo direcionado para fazer cadeia de açúcares. Ele está sendo utilizado para produzir composto de proteção. Pode ser lignina na folha, pode ser algum composto fenólico, então ela não está vinculado diretamente com o crescimento. Então, assim, não adianta induzir a planta sob essas condições. Então, essa é uma mensagem bem interessante que eu gostaria de passar para vocês, que é aquele comentário, né? O que fazer após o estresse? Primeiro ponto é manter a calma, né? Então, você vê assim, depende da intensidade. Então, analisa. Deu um veranico muito grande, a planta está definhando no campo. Tem recuperação? Tem. Deixa que ela vai tentar se estabelecer primeiramente, aí depois de algum tempo, pós-estabelecimento, você induz o crescimento da planta de novo.
Então, não adianta estimular o crescimento logo em seguida. Deixa ela reconhecer o ambiente estressante. Ela precisa desse tempo, esse time de reconhecimento do tempo e espaço. Tá? E aí entra os trabalhos. Os primeiros são os biorreguladores. Né? Aqui é um hormônio, né, vegetal, os brasinoesteroides, e aqui é outro hormônio vegetal, ácido salicílico. Como eu apliquei ele exogenamente, são os biorreguladores. Né? Então, a gente fez um trabalho com plantas de feijão, e a gente aplicou estresse nessas plantas, e após o estresse, a gente fez a avaliação. Na verdade, foi pré-estresse, tá? Não foi pós-estresse, foi pré-estresse. Então, eu sabia que a capacidade do solo ia estar em 60% e a outra capacidade do solo em 80%. E, sobre essas condições, eu fiz um mecanismo de proteção à planta. Então, a minha ideia no feijão era justamente essa. E aqui o que me chamou a atenção, né, para mostrar para vocês, ó, que dependendo da condição, a hora que eu aplico o brasinoesteroides e ácido salicílico, o número de nódulos ele aumenta significativamente, né? Então você está vendo aqui, ó, um aumento bem interessante, expressivo, né? Sobre essa indução de proteção de nódulos, né? Então a planta estava tentando fazer uma interação maior com micro-organismos do solo durante um período de estresse. E se vocês observarem com a capacidade de campo em 100%, quando estava bem hidratado, praticamente os valores não mudam, né? Dá para perceber, ó. Então, assim, no estresse, parece que a planta de feijão ela quer mesmo fazer essa interação se tornar eficiente. Então, ela pretende manter aquela bactéria vinculada com ela. Ela vai abortar a folha, mas não vai tirar a bactéria da raiz. Tá? Então, isso aqui seria um aspecto bem interessante. Aí, aqui depois, só para mostrar a vocês, né, basicamente, o quanto é impactante a presença de água no solo. Né? Então, aqui, a parte aérea, obviamente, né, quanto mais água, mais cresceu, e o ácido salicílico induziu um pouquinho maior o ganho de massa. Um outro trabalho também, publicado pelo laboratório, a gente trabalhando com feijão, né? Também trabalhando com reguladores, só que agora ácido abscísico e metilgesmonato e a interação dos dois. Então, são reguladores vinculados à proteção de planta. Mesmo mecanismo, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, em relação ao controle com 60%, 34 dias após o plantio, a gente aplicou o ácido abscísico fecha estômago. Então, a gente percebe aqui, ó, a taxa fotossintética sendo bem reduzida na planta sem estresse, e parece que o ácido abscísico ajudou a planta a regular essa abertura estomática. Então, é um hormônio que fecha estômago, mas sob condições de estresse, parece que ele deu uma equilibrada na planta, e a planta recebeu o sinal e conseguiu abrir um pouquinho mais o estômago e fazer mais fotossíntese. Um outro ponto importante também, acontece algo muito parecido com 36 dias após o plantio. Né? Então, vocês estão vendo que a resposta é muito parecida. Né? Os hormônios aqui que induziram, eles permanecem respondendo praticamente similar após um período longo, né, de prazo. Agora eu derrubei o pointer e não funciona mais. Funcionou. Então, está aqui, ó, altura de planta, outros dados também que eu trouxe para vocês. Ó, metilgesmonato, que também é um composto volátil de proteção à planta, mostrando que a planta tem, basicamente, desempenhando muito mais resposta em florescimento. Né? Então, aqui a gente tem botões florais, né? Seria o termo aqui correto. Então, vocês estão vendo que tem mais botão floral quando tem um metilgesmonato. Aí eu comentei com vocês sobre os inibidores, trabalhando com alho, que é uma cultura importante aqui na região do Cerrado, região de São Gotardo, Rio Paranaíba, mostrando para vocês o impacto positivo do uso de inibidor contra um dano fisiológico. Chama superbrotamento. Então, o alho, quando ele está superbrotando, ele começa a formar uma quantidade enorme de folhas que acaba inviabilizando a comercialização do alho. Então, ele acaba perdendo valor comercial. E a gente trabalhando com alguns produtos que travam a planta, que vão dar uma inibição de crescimento, a gente consegue reduzir esse efeito danoso. E esses produtos, eles são comerciais, tá? Só não são recomendados pelo Ministério da Agricultura para uso nas culturas, mas para fins científicos a gente explora bastante eles, tá? Então aqui tem um produto que é muito utilizado na cultura do trigo, o Trinexapac-etil, o Cicocel e o Paclobutrazol. Então a gente percebe que basicamente aqui, ó, nesse último figura embaixo, mostrando o crescimento secundário. Vocês estão vendo que quando usa o Trinexapac-etil mais o déficit hídrico ou o Trinexapac-etil isolado, a planta praticamente não forma aquele bubilho que está na palma da mão, que é o trabalho da Iandra, uma ex-aluna de mestrado, que ele não vai formar tanta alho com distúrbio fisiológico.
Então, o que eu fiz? Eu estou substituindo o manejo da agricultura natural de cortar água e cortar adubação nitrogenada por produtos que podem travar essa planta. E evito também o uso de herbicidas, que é uma prática comum. O pessoal usa muito herbicida, acaba não tornando o processo agrícola tão sustentável. Então, a gente aplica um produto que seja menos prejudicial ao ambiente. Tá? Seria mais ou menos essa a vertente. Então, é interessante trabalhar com esses inibidores também. Né? Sobre bioestimulantes, então a gente vem aqui um trabalhinho com feijão. O Paulo foi coautor dessa pesquisa também. A gente estava estudando uma molécula com ação auxínica e proveniente de extração de fungos. Então, a gente conseguiu isolar de um fungo um composto que não é utilizado na agricultura. E esse composto que a gente isolou de uma fonte natural está demonstrando um efeito fisiológico muito interessante. Né? Então, a gente consegue observar aqui, ó, quando usa esse produto, esse bioestimulante que a gente está estudando atualmente, o quanto de raiz é estimulado, né? E a gente teve aplicação tanto no solo como na própria folha. E é engraçado que a resposta de aplicação na folha tem sido muito melhor do que no próprio solo. Então, ele está tendo uma resposta bem auxínica. Você aplica no topo da planta e a planta transloca esse composto para a raiz para estimular ela. Então, isso foi uma pesquisa que a gente fez, tentando entender, né, esse mecanismo aqui e mostrando que existem sensibilidades distintas ao uso dos produtos. Então, às vezes, uma raiz é mais sensível que uma parte aérea e isso varia bastante em resposta de espécie para espécie. Tá? Outro bioestimulante, trabalhando com a mesma molécula, né, cana-de-açúcar, vocês estão vendo aqui, ó, cresce a dose da molécula em estudo e aqui a gente está associando duas moléculas. É visível, né, vocês observam naquela imagem lá, bem à direita de vocês, que, dependendo da quantidade, estimula mais raiz ou parte aérea. Então, aquilo ali são toletes de cana-de-açúcar, crescendo mais parte aérea de acordo com o uso de algum bioestimulante ou crescendo mais raiz de acordo com o outro bioestimulante ou a dose, né, que está sendo aplicada. Aqui vocês estão vendo a altura de plântula, né? Então, a gente está com o bioestimulante X e o bioestimulante Y. Eu tenho respostas distintas quando eu associo. Isso é comum observar na prática. O produtor gosta de fazer uma cauda com multiprodutos. Então, ele coloca um monte de produto, mas ele não sabe o que vai acontecer. Às vezes, um produto está inibindo o efeito do outro. Então, precisa ter muito cuidado com essa compatibilidade, né, de produtos. E é o que a gente mais ou menos observa nessas figuras. Né? A hora que eu associo doses baixas, né, do produto, o segundo produto, ele acaba inibindo toda a resposta do produto isolado. Tá vendo? Ó? Essa coluna aqui, ela é similar a essa coluna, porém está associada com outro produto. Então, reduzir a brotação de cana. Próximo slide, por favor. Aqui, um outro trabalho com biológicos, que é uma linha bem interessante. Esse é um trabalho que a gente fez em parceria com a cooperativa aqui da região, a Copadap. Inclusive, até o José Renato também é coautor da pesquisa. Né? A gente trabalhou duas safras, 2020 e 2021, mostrando para vocês que aqui agora eu estou trabalhando com bacilos associado a um tratamento industrial de semente. Toda vez que eu coloco um micro-organismo associado a um leque de produtos químicos, parece que a planta me dá resposta. E observem, esse tratamento foi feito na semente. A planta se desenvolveu tão bem durante o ciclo que no final aumenta a produtividade. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é produtividade do trigo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, foi altamente significativo em 2020 para esse material. Em 2021, a gente observou aumentos importantes. Não foi diferente estatisticamente, mas tem ganhos de 7% e 4%. Mesmo procedimento, está vendo? Ele é melhor, o Bacillus, atuando junto com o tratamento industrial, do que o Bacillus isolado ou o tratamento industrial isolado. Então, é uma resposta que a gente ainda está tentando desvendar no laboratório para tentar justificar por que o micro-organismo atua melhor quando a planta está com um produto químico na semente. Tá? Então, isso é algo bem intrigante que a gente está tentando desvendar ainda, mas mostra que existe um caminho. Provavelmente, uma planta dessa aqui suportou melhor o período de estresse porque ela estava mais vigorosa. Simplesmente isso. Tinha um bacillus, uma bactéria, e ela estava protegida, passou o período de estresse, a planta se tornou muito mais vigorosa. Próximo slide. Continuando com soja, né, bioestimulantes em soja, a gente tem aqui o mesmo comportamento, né, mostrando o tratamento 1 mais o bacillus, né, o tratamento 1 seria o industrial, e aqui juntando o bacillus. E a gente fez uma análise metabolômica. E dentro desses metabólitos que a gente fez, de metabolômica não alvo, foi observado a produção de compostos de proteção da planta, né? Então, a gente está tendo alguns compostos de proteção e, no ponto 2 ali, alguns açúcares solúveis. Então, a planta, quando inoculada com o bacillus e um tratamento industrial, está produzindo composto de proteção
e açúcar solúvel. Então, ela está suportando melhor, enfrentando melhor o estresse durante o ciclo de vida dela. O que é algo bem interessante que justifica um pouco o slide anterior, né? Tentar entender por que a associação dos dois compostos está dando respostas tão eficientes. Aqui foi com mudas de beterraba, também trabalhando com Bacillus subtilis. Esse trabalho é bem intrigante e curioso, porque a gente fez mudinha de beterraba em bandeja, então tem uma restrição de espaço da raiz, ambiente dentro de casa de vegetação muito quente, pouco volume de água, e à medida que a gente aumenta as doses de bacilos aqui, ó, no eixo X, vocês observam que a planta fecha estômago e reduz a perda de água. Então, o bacilo está sinalizando para a planta se adaptar melhor à falta de água, porque ela está crescendo dentro da bandeja e está percebendo que o ambiente não é favorável para absorver água. Então, ele está sinalizando para a planta: ô, minha colega, agora eu dependo de você. Regula um pouco o seu crescimento para manter nós dois vivos. Mais ou menos seria essa comunicação entre os dois organismos, né? Então, a gente consegue observar que tem uma resposta bem legal de redução de perda de água associado ao uso de bacilos, por exemplo. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre os bioativadores com vocês. Entra um pouco no conceito do professor Paulo Castro. Ele desenhou um modelo bioquímico para tentar explicar um pouquinho dessa resposta, né, de como seria esse uso dos bioativadores. É algo novo ainda no cenário de agricultura, tentar entender esse comportamento. Mas a gente percebe, né? Usou um inseticida, ele tem ação no metabolismo primário, ação no metabolismo secundário, o que resulta numa produtividade maior. E isso já foi visualizado em campo de produção. Então, é constatado. A partir do momento que o produtor aplica esses produtos, ele tem ganho de rendimento. E não necessariamente está ganhando rendimento por controlar a praga, porque a planta reconhece aquela molécula e dá uma resposta positiva a ela. Então, aqui a gente teve algumas análises que a gente fez, né? Metabolismo de nitrogênio. Então, a gente percebeu que tem um apego bem interessante sobre metabolismo de nitrogênio e morfofisiologia vegetal, que é o desenvolvimento radicular da parte aérea. E aqui tem o metabolismo secundário, eu vou falar um pouquinho nos próximos 2 trabalhos que eu vou apresentar, uma enzima de resposta ao estresse, a PAL, a fenilalanina amoniliase. Então, ela é uma enzima que ativa o metabolismo secundário de proteção. Curiosamente, essa molécula inseticida, ela ativa a planta a entrar numa via de proteção. Então, esse é um mecanismo que ativa, que eu vou discutir com vocês nos próximos slides. Então, aqui é a ação do tiametoxan, né, mostrando para vocês, ele é um inseticida sistêmico, aplica na semente, a semente absorve ele e fica retranslocando por todo o sistema, todo o tecido, sistema vascular e tecido, né? Aqui mostrando para vocês o primeiro trabalho, feito com trigo. Então, a gente trabalhou com trigo e aqui trabalhando com arroz. Então, a figura da extrema direita lá, mostrar para vocês dose de tiametoxan. Olha o que acontece com a enzima, né? A enzima começa a aumentar, parece que meio que ela estabiliza, depois a tendência é cair por fitointoxicação. Então, a dose recomendada é essa intermediária aqui, ó, variando no meio dessa curva, né, que foi criada aqui. Então, a gente observa que tem um ponto máximo, depois ela decai. Isso foi para trigo. Olha o que aconteceu com arroz. Mesmo comportamento. Aumenta a dose do tiametoxan, a enzima de proteção começa a ser ativada, depois começa a ter um efeito fitotóxico e ela decai. E, por coincidência, a dose recomendada do produto é a dose que dá maior expressão de resposta, né? Então, essas doses intermediárias aqui é o que a gente utiliza no campo, na prática. Então, o produto está se mostrando um excelente sinalizador para a planta para ativar a defesa. Então, a gente está estudando um pouquinho a mais essa molécula a fundo, né? Aqui foi com braquiária, né? Uma pastagem, também trabalhando com tratamento de sementes, mostrando para vocês o quanto a raiz cresce, está vendo? Ó? Isso aqui é crescimento radicular, primeira figura no canto superior esquerdo, né? A figura A. Aqui é volume de raiz e aqui atividade de nitrato redutase. A planta está ativando o metabolismo de absorção de nitrogênio. Então, a braquiária está absorvendo mais nitrogênio quando aplica o inseticida. É algo meio contraditório, né? Porque se tenta hoje em dia fazer uma agricultura mais sustentável, mas observa-se que as respostas da planta são bem interessantes conforme vai utilizando os produtos. Então, precisa reconhecer cada espécie, né? Então, todos os modelos que estão vendo, parece que até uma certa dose, até um certo momento, utilizar eles ativa o metabolismo. Aqui, no caso, é nitrogênio. Então, a planta está ficando mais enriquecida com nitrogênio, produz mais clorofila, tecnicamente mais proteína e assim por diante. Aqui foi o último trabalho que a gente executou aqui na UFV.
em parceria com o professor Denilson, lá de Lavras, e a gente estava tentando entender mais um pouco sobre o tiametoxan, que é o inseticida. Então, esse trabalho foi publicado no início do ano, e a gente tem algumas respostas interessantes. Aqui, a gente está trabalhando com enzimas de proteção, uma peroxidase. Peroxidase é uma enzima que dá uma flexibilidade em tecido, em membrana. E a gente observa que quando a planta está submetida ao produto, ela trabalha com essa flexibilidade de parede celular e tecido. Dá a impressão que a planta se torna mais sensível ao crescimento. Então, a gente consegue observar aqui que quando aplica maior tiametoxan, essa peroxidase reduz. Então, o ambiente fica mais refinado a tentar se ajustar a essa expansão celular. Como a resposta do tiametoxan é crescimento, né? Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Crescimento radicular, a gente está observando que talvez seja uma resposta induzida por essa enzima. Tá? Então, a gente fez uma análise química bem pesada em cima da molécula e encontrou similaridade com um composto que está vinculado à inibição dessa enzima aqui. E isso está se mostrando bem verídico em relação aos resultados que a gente tem previamente. Bom, agradeço aqui a algumas instituições, né? A UFV, por ceder o espaço e estrutura para a gente realizar o evento, a UFLA, principalmente na pessoa do professor Paulo Marchiori, que veio gentilmente de Lavras para ministrar sua palestra sobre estresse. Aqui os órgãos públicos que têm ajudado financeiramente, né, o desenvolvimento das pesquisas, e as empresas que são parceiras de alguns resultados que eu mostrei para vocês. Então, a gente está agora abertos a perguntas, né? Convidar o Paulo para a gente vir aqui resolver alguns questionamentos. Agradeço a todos, bom dia, e a gente fica à disposição. Agradecemos ao professor William pela sua palestra e agora convidamos o professor Paulo Marchiori para compor a mesa e ambos os palestrantes poderão responder aos eventuais questionamentos. Teve uma pergunta online pelo Jorge. E qual o principal entrave para a utilização de bioestimulantes para mitigar estresse? Primeiramente, agradecer ao Jorge, né, pela pergunta. Eu acho que o principal entrave, Jorge, é conhecer a molécula que você está utilizando e talvez a resposta que a planta de interesse. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, a soja tem o produto de interesse comercial, o grão. Um alho é uma estrutura que está abaixo do solo, que não vai ser um grão. Então, você tem que compreender o que você quer trabalhar e tentar entender um pouco. É bem complexo, viu? Não é tão simples assim. Mas o principal entrave que eu vejo hoje em dia no mercado de bioestimulantes no Brasil é justamente esse. Um fato importante até questão de legislação, né? Eu mostrei para vocês um conceito de um professor da Bélgica, que ele usa uma formulação, um conceito que é adotado na Europa e Estados Unidos. No Brasil é diferente. No Brasil, a gente teve legislação de bioestimulantes há 2 anos, 2020. Foi a primeira lei de bioestimulantes no Brasil. E não é chamado de bioestimulante, é chamado de bioinsumo. Então, nem a nomenclatura é a mesma. Então, assim, existem ainda alguns entraves para tentar compreender melhor essas respostas, tá? Mas, com o tempo, a gente vai conseguir. Assim, o que deixa otimista é que tem muita gente trabalhando, tem muita gente nova buscando esses resultados.
Então, assim, o que me deixa otimista é que existe muita gente tentando buscar solução para esses entraves, mas a maior dificuldade realmente seria reconhecer o produto e quando aplicar o produto, como aplicar o produto, vai por aí. São muitos entraves, mas seria mais basicamente isso. Por favor, Aurélio. A Arbolina? A Arbolina, assim, a gente teve até uma palestra no passado, na pós-graduação, com o desenvolvedor da Arbolina, né? Ele é um produto nanotecnológico desenvolvido na UNB, em Brasília, e eu não tenho experiência com ela. Tem se mostrado um produto bem promissor. Pelos resultados que eu tenho acompanhado, está sendo bem desenvolvido em questões gerais. Não saberia te dizer com muita precisão como funcionaria mecanismos, porque nunca tive acesso ao produto. Mas, assim, pelo que eu ouço de comentários, a arbolina tem sido uma molécula bem interessante de se trabalhar por ter provado resposta bem positiva. Bacana. Então, a próxima pergunta é quais as principais projeções para o futuro com relação ao bioestimulantes? O pessoal gosta de bioestimulante. Eu falei para vocês, o pessoal gosta de bioestimulante, mas tem muita dúvida, tá vendo? Projeções futuras de bioestimulantes. Primeiro seria entender o que é bioestimulante. Vocês viram ali na minha apresentação, eu mostrei para vocês. Ácido úmico fúvico é bioestimulante, bactéria também. Talvez a maior projeção, e voltando à primeira pergunta lá que eu respondi, seria entender. Eu gosto de fazer analogia, não adianta. Você está com dor de cabeça, você não vai tomar um remédio para, sei lá, torção no joelho. Porque a fonte da dor da cabeça talvez não seja, né, a torção no seu joelho. Aí você vai tomar um analgésico. É a mesma coisa, você vai aplicar, a planta está precisando de uma certa recuperação. Você vai aplicar nitrogênio na planta? Talvez não. Então, assim, é esse que eu vejo como sendo o maior entrave e a maior projeção. Tentar reconhecer o que é importante. A gente tem trabalhado aqui na faculdade com o professor Ézio, que trabalha com o extrato de NIM. Extrato de NIM, óleo de NIM, ele é amplamente reconhecido como um produto que tem efeito inseticida. Ele é extraído de uma planta que controla não, né? Ele repele, né, professor? Tem repelência a inseto, né? E a gente tem provado que, dependendo do formulado de NIM, depende do formulado, para vocês terem uma ideia, ele estimula o crescimento de planta. Tem NIM que não dá resposta nenhuma, mas dependendo da empresa que produz algum formulado, a planta desenvolve mais raiz. E vai entender por quê. A fonte da planta é a mesma. O que uma planta, o que um formulado tem que ativa esse crescimento que o outro não tem. Então, esse é o entrave, essa é a perspectiva futura. O Aurélio trabalha numa empresa de bioestimulantes aqui na região também, é nosso aluno de pós-graduação. Ele sabe, às vezes ele aplica o bacillus dele lá numa área, funciona muito bem, né, meu Aurélio? Aí, dependendo, mesma espécie vegetal, trabalhando com milho, no vizinho não funciona. Tá vendo? É algo que ainda precisa amadurecer, a gente precisa entender melhor essas relações. Esse seria o grande entrave mesmo. Agora a pergunta é do engenheiro agrônomo Murilo Figueiredo. E ele fez duas perguntas. A primeira é: com todos os fatores favoráveis para a planta, o uso de luz artificial noturna pode causar estresse por excesso de luz, danificando o aparato fotossintético? Murilo Figueiredo. Oi, Murilo. Obrigado pela pergunta. A gente tem que entender, é sempre uma questão que tem que pensar em intensidade e duração. A resposta, eu sempre falo para meus alunos assim, né? Se você quer acertar uma resposta de fisiologia, você responde depende. Então, depende. Eu imagino, assim, não sei, você não está aqui para a gente poder conversar, mas eu imagino que você esteja querendo
saber aquela questão da iluminação embaixo de pivô, né? A chamada irrigação por luz. Não. Pelo menos do jeito que eu conheço o sistema, do jeito que eu fui apresentado ao sistema, não daria nenhum problema de fotoinibição. Se for isso que você está perguntando, não daria nenhum problema de fotoinibição. Mas também não acho que teria um benefício no processo fotossintético, né? Porque do jeito que me foi apresentado o sistema, se tem uma passagem da luz no pivô durante a noite pela planta, né? Então, essa luz, ela não tem tempo suficiente para ficar sobre a planta para induzir o processo fotossintético. Se a gente pensar na planta que está durante a noite, o processo fotossintético já diminuiu, os processos inibitórios da fotossíntese já estão funcionais, né? Então, enzimas, açúcares que inibem o processo fotossintético, eles precisam serem desacoplados de algumas proteínas para elas poderem ficar funcionais. Tem que haver geração de um gradiente de pH entre estroma e lúmen, que leva aí uns 20 minutos para acontecer, para começar a produzir ATP. Tem que ter abertura estomática para entrar CO2. Então, se for isso que você está perguntando, que você está querendo se referir com a passagem de um pivô durante a noite, não dá tempo desses processos todos ocorrerem, né? Então, eu imagino que essas respostas que são observadas, elas têm mais a ver com questão de desenvolvimento, né, de fotomorfogênese do que de balanço de carbono, propriamente dito. Tá bom? Agora, se você estiver pensando num outro modelo, aí minha resposta continua sendo depende da intensidade da luz e da duração. Tá bom? O grande problema da luz noturna constante é a remobilização de amido, né? O chamado amido transitório, que é acumulado no cloroplasto durante o dia, ele precisa ser remobilizado, né? E se a planta fica debaixo de luz durante 24 horas, aquele amido, aqueles grânulos de amido que são produzidos durante o dia, que ficam ocupando espaço no cloroplasto, eles não são degradados ou são menos degradados, e no dia seguinte a fotossíntese já começa com um processo inibitório. Bom? Então não é vantajoso para crescimento de planta deixar a planta 24 horas exposta à luz. Se eu não tiver respondido, manda outra mensagem no chat que a gente continua conversando. Então, ele tem a segunda pergunta e depois a gente passa para o Guilherme. A segunda é, no caso do lúpulo, há alternativas para substituir a adoção da luz artificial noturna suplementar para completar o ciclo vegetativo? Ele fala da UFV de Viçosa. No caso do lúpulo, há alternativas para substituir a adoção da luz artificial noturna suplementar para completar o ciclo vegetativo? Murilo, não sei te responder. Não conheço a cultura, não sei o sistema de produção. Desculpa, não vou saber te responder. Ele agradece e elogia as palestras. Agora é o Guilherme. Bom dia, meu nome é Guilherme. Parabéns, Paulo e William, pela palestra. Foram muito boas, esclarecedoras. Eu queria, né, vocês trouxeram, o professor William principalmente trouxe vários trabalhos, falou que temos várias empresas que estão pesquisando, que estão correndo atrás de provar os benefícios desse produto. O que vocês acham que falta para o mapa liberar mais esses produtos? Principalmente nos HFs, eu acredito que vai chegar essas liberações do mapa, provavelmente primeiro nos HFs, mas para nós da fruticultura, imagino que isso vai demorar mais ainda para caminhar. E eu queria saber de vocês, você acha que é mais algo político, algo social? Por que está demorando tanto a liberar esses produtos para realmente, eu acho que com a liberação do mapa a gente vai ter um alavanco maior, né, do uso e do consumo desses produtos. Primeiro, agradecer a pergunta, né, Guilherme? A gente está numa briga aqui para ver quem responde, né? Assim, é complicado, né? Eu não vou me intrigar com o mapa, não. Não vou intrigar com o mapa, não. Deixa o mapa trabalhar lá e eu trabalho aqui. Não sei.
Não sei responder. Não sei. Mas você acha que seria mais um viés político, então, algo mais que do que realmente de fato provar? Eu preciso de provações, de mais artigos que mostrem para eles que está sendo eficiente, né? Igual o paclobutrazol, que é o que eu trabalho, a gente vê que falta registros mesmo em várias culturas e em várias delas ainda não tem registro. Assim, pontos que eu enxergo da legislação brasileira. A legislação brasileira ela é muito rigorosa. E isso, por um aspecto, é bom, por outro aspecto, é ruim. Tem os dois lados, né? Então, você tem muito rigor na aprovação de produtos químicos, é muito bom. Aí você tem que lançar um produto químico, ele tem que passar pelo MAPA, pela Anvisa e pelo IBAMA. Então, você tem que passar por órgãos distintos para fazer. Isso torna o processo muito burocrático. E a gente sabe que a demanda de produtos que chegam geralmente são muito grandes e não tem tempo hábil para fazer esse processo rodar com agilidade. Minha experiência com bioestimulantes, bioreguladores, eu vejo que talvez seja uma questão até de uso, mercado. Talvez as empresas também não queiram registrar tantos produtos, porque isso é oneroso, é custoso para uma empresa e ela vê a viabilidade econômica daquele produto no mercado. Então, talvez não seja um único fator, questão política, de quem está trabalhando. Assim, todo mundo trabalha, a empresa trabalha, o setor público trabalha, o setor privado trabalha, mas talvez seja um contexto, talvez um alinhamento. O que eu percebo fora do país, do Brasil, é que parece que as coisas são mais tranquilas lá fora. Parece que tudo anda muito mais alinhado do que aqui dentro. Foi o exemplo que eu dei. A legislação brasileira de bioinsumos é de 2020. 2 anos atrás, no meio da pandemia, publicou. Então, assim, agora o governo está começando a querer incentivar, tem regras para isso. Antes não tinha, tá? Então, assim, é questão de tempo mesmo. Dar tempo ao tempo e fazer com que todo mundo entre numa via mais alinhada. Tá certo. Obrigado, professor. E também porque a gente precisa de novas moléculas que vão substituir, né? Acho que a burocracia às vezes pode ser um problema que está atrapalhando a entrar novas moléculas que são com novos estudos, com novas pesquisas, né? Então, Pode, obrigado. É pode isso. ser. O bom seria perguntar para alguém da empresa privada, né? Ô, Aurélio, você trabalha na NOAA. Fala para nós aí. Não quer falar também do mapa, não, né? Tá bom, deixa que eu falo. Mas é assim. Você vai ver, é dificultoso mesmo. Assim, o cenário é dificultoso, mas eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu vejo que é o cenário que a gente tem que atuar, tá? Essa é a questão. Você falou muito bem, assim, trabalhar com fruticultura e hortaliças. Compara com produção de soja, que é uma commodity nacional. Você vai ver que tem muito mais área de soja, que para uma empresa lançar um produto para soja é muito mais vantajoso economicamente do que para alho, para abacate, que é a sua linha de pesquisa, né? Porque ela sabe que vai ter rentabilidade com a venda daquele produto. Tá vendo como não é só uma linha de acusação? Você tem que ver o contexto, né? Todo o cenário. Mas assim, creio que está tudo fluindo e dando tempo ao tempo. Bom, se não houver mais nenhum questionamento, eu gosto. Bom dia. Paulo, eu sei que é difícil isolar um fator em si, porque a agronomia é uma ciência complexa, né, e depende de vários fatores ligados entre si. Mas na questão dos estresses sofridos pela planta, você acha que o de déficit hídrico é um dos principais fatores para a redução de produtividade, se não até o maior, fator mais importante? Gabriel, obrigado pela pergunta. Na verdade, sim, tem dados que mostram, né, que a grande perda de produtividade está sempre associada à falta de água, ou grande parte das vezes está associada à falta de água, ou a excesso de água. Então, o excesso hídrico ele é bem importante, sim. Mas o que a gente tem que lembrar é que, a partir do momento que um dos fatores começa a entrar em desequilíbrio, os outros começam a entrar em desequilíbrio também. Então, se a gente pensar em fechamento estomático, por qualquer motivo, é muito comum se ver aumento de temperatura em folha. Então, você tem toda a parte metabólica começa a ser afetada pela alta temperatura e não necessariamente pela falta de água que está ali dentro, pelo aumento de temperatura. Com isso, a luz começa, que antes era um fator que estava em equilíbrio, ela começa a se tornar, lembra daquela curva de luz? Ela começa a se tornar excessiva. Então,
se o tempo passa, como tem translocação de elementos minerais pela água, começa a ter falta, a remobilização de elementos começa a ficar dificultada. Então, é muito difícil a gente falar de um estresse isolado, ou de um agente estressor isolado. Ele pode até começar sozinho, mas depois a cascata que vai acontecer de dano, de problema, ela não é dependente só daquele agente, sabe? Mas sim, se a gente pensar, se a gente pegar os dados, os trabalhos, a gente sempre começa os artigos falando, falta de água é o agente que mais prejudica a produtividade, mas não é simplesmente pela falta de água. Tudo bem? Certo, obrigado. Bom, agora chegamos ao final da 7ª BioReg. Agradecemos a presença e participação de todas e todos e nos encontramos em 2023 no 8ª BioReg. Obrigada. Agradecer novamente a presença de vocês, né? E a audiência que a gente teve no canal YouTube. E estamos à disposição, né? Caso queiram tirar mais dúvidas. Nós vamos estudar lúpulo agora, né? Para saber. O Murilo ficou devendo essa. A gente aguenta aí, Murilo, que a gente descobre. Mas eu tenho contatos com o pessoal que mexe com lúpulo no sul. Pois se você quiser, você manda um e-mail que eu passo o contato do pessoal que tá desenvolvendo bastante tecnologia no Paraná. Joia? Obrigado, pessoal.